encenada no antigo presídio do AU, a peça Memórias Torturadas, a Ditadura e o Cárcere, em cartaz no Festival de Teatro de Curitiba, fala sobre a tortura vivida pelos presos políticos no Paraná nos anos 70. O tempo pode passar rápido e curar muitas coisas, mas algumas feridas provocadas pelos anos de ditadura no Brasil permanecem não cicatrizadas. Um destes assuntos ainda nebulosos são os presos políticos. Gente que não cometeu crime, mas que pagou com o cárcere até a morte por causa de ideologias contrárias ao regime militar, ou mesmo a proximidade com outros opositores. Em Curitiba, um grupo formado por produtores, diretores e atores teatrais decidiu tocar nesta ferida e fez do presídio do AU palco de um dos espetáculos mais concorridos neste festival de Curitiba. O primeiro grande desafio foi conseguir as liberações para estar aqui, né? Foram 3 meses de trâmite dentro de todas as instâncias de segurança pública do Estado até chegar no TJ, que foi o último que despachou. Depois foi reunir a equipe, que foi tão trabalhoso, mas simples, porque todos imediatamente disseram sim, tanto o elenco quanto a equipe técnica, que está totalmente sintonizada e veio para cá e está fazendo um trabalho maravilhoso. A ditadura, por si só, já é um tema cativante, né? E a ditadura no Paraná ainda é uma história que merece ser contada. Então, como aqui no Paraná parece que nós sofremos de amnésia histórica, que a gente não lembra muito dos nossos próprios fatos, não temos tanta aquela questão da identidade regionalista como outros estados, ainda mais em questões polêmicas, importantes, como essa passagem dos anos de chumbo pelo nosso estado, fez necessária uma pesquisa mais a fundo. E a gente acredita que a arte talvez seja a melhor forma da gente contar essa história num sentido de formação mesmo, né? Então, o fato de nós aqui no Paraná, aqui em Curitiba, sermos, através de uma pesquisa de 2006, ser a cidade do Brasil que mais queira, mais anseja a volta da ditadura no Brasil, isso denota a falta do valor que a democracia tem para nós mesmos. Então, essa peça se faz necessária por conta disso. Memórias Torturadas, a Ditadura e o Cárcere, como o próprio nome diz, fala sobre a tortura vista pelos presos políticos no Paraná nos anos 70. É uma questão de memórias torturadas mesmo, né? Porque pior que a tortura corporal é a tortura psicológica. Ela perdura talvez por uma vida inteira e ela passa, porque o trauma pode ser herdado através, não uma questão genética, uma questão que a gente herda o trauma dos nossos pais, do nosso meio, da convivência, e as pessoas que passaram pela ditadura, sofreram as agruras da ditadura, seus filhos, seus parentes, seus amigos sofreram junto. Então, mexer nisso tudo é um poço cuja profundidade nem eu, nem você, nem ninguém vai saber exatamente qual é, porque a tortura pior é psicológica e isso é infinito. Um dos 82 presos pela Operação Marumbi em 1975 é Ildeu. Ele foi parar nas celas do AU junto com o filho adolescente, que na época tinha apenas 17 anos. Não tem como imaginar o que seria isso, porque as pessoas que dão depoimento que foram torturadas, elas já não estão mais em seu estado normal, né? Um fala mais torto, o outro não ouve mais, o outro tem medo de olhar para as pessoas. Então foi uma coisa horrível mesmo, né? Mas serve como estudo meu e como estudo da equipe toda, e muito bom saber que essa história vai ser passada para muita gente nos próximos dias no Festival de Teatro. Mais do que um texto que cumpre uma função social, Memórias Torturadas, a Ditadura e o Cárcere ainda ultrapassa os limites da dramaturgia e promove uma confluência com outras expressões artísticas. A principal questão aqui é trabalhar com a função social da arte, né? Então, se é uma história que merece ser contada, vamos contá-la da melhor forma possível, com os documentos mais fiéis, com as versões mais firmes e tentar agregar algum tipo de ineditismo, de uma inovação. Então, além do público vir até aqui, ouvir a história no mesmo local onde ela aconteceu, imergir, fazer parte da história, ouvir das paredes deste presídio a história que ela tem a contar, nós tentamos utilizar 5 formas de arte, né, para fazer com que tivéssemos, então, uma interação completa
né? Da forma que, não somente as artes cênicas da própria peça, da peça de teatro propriamente dita, mas a música com a identidade sonora da peça. O cinema, que vai ser feito com o produto dessa produção toda. As artes plásticas do Gustavo Krelin também é uma manifestação junta aqui, e principalmente a literatura, que é a pesquisa histórica que deu origem a tudo isso. Então são 5 manifestações culturais que juntas formam um grande produto cultural que estamos oferecendo não somente ao público, mas a toda a sociedade. Fila.